Olá pessoal, estamos aqui iniciando nossas videoaulas de HTML, certo? Nessa videoaula nós daremos introdução a essa linguagem. Deixa eu aumentar aqui a tela. Então está aqui o HTML, certo? O que é que nós veremos nessa videoaula? Nós veremos uma introdução ao HTML. Nós vamos ver o que é o HTML, quais são as versões, a sua estrutura básica, os requisitos para poder trabalhar com essa linguagem e alguns exercícios, tá ok? Então, para começar, o que é HTML? HTML significa hipertext markup, linguagem, coisa assim, que quer dizer linguagem de marcação de hipertexto, ou seja, é a linguagem na qual são escritas as páginas web, interpretadas pelo navegador. Mas o que é mesmo essa linguagem de marcação? Acontece que o HTML ele usa certas que a gente chama de tags, certo? Vocês podem ver aqui onde está o mouse, esse menor que, maior que, tudo que está entre menor que e maior que é chamado de tag, certo? Então isso aqui é uma marcação, ó. Esse aqui, onde eu estou colocando o mouse, é a marcação do início do documento HTML. E bem aqui no final, onde tem, na verdade não tem aqui, mas por exemplo, esse head aqui, que é cabeçalho, percebam que aqui no começo, no primeiro head, não tem o barra, já no final tem. Onde tem o barra é indicando que é o final do cabeçalho, certo? Então, ele marca o início e o fim. O fim sempre tem esse barra aqui. Não, em algumas tags não é obrigatório, mas a maioria usa esse sinalzinho de barra aqui para indicar a marcação final daquela tag. Tá ok? Então é por isso que a linguagem de marcação é cheia de tags, marcando início e fim. As informações estão unidas na forma de páginas ligadas entre si. A página é transferida de um computador remoto para o usuário, onde o browser faz o trabalho de interpretar os códigos naquele documento e mostra a página que o usuário vê. Então, logicamente, né, que toda vez que alguém vai criar um site, ele vai hospedar esse site em algum servidor que é conectado 24 horas à internet, certo? Então, se eu estou acessando um site, se eu estou acessando o Facebook, um site qualquer, esse site ele vai estar hospedado em um servidor remoto. Eu não sei, não faço a mínima ideia de onde fica. Ele é ligado 24 horas por dia e ele apenas, o meu navegador apenas pega algumas informações, sabe, desse servidor, desse computador remoto, para que eu possa visualizar o documento, certo? O browser é o navegador. Então é sempre assim. Ninguém precisa ter o site propriamente dito no seu computador, não. Os sites ficam hospedados no servidor remoto. E a gente usa um navegador para poder ver esses códigos, certo? As versões do HTML. A versão 1.0 e 2.0. O HTML 1.0, datado de 1993, tinha como novidade diversas tags, tais como título, cabeçalho, parágrafo e links. O HTML, o RFC 1866, não é a data que ele foi lançado, certo? Ele é datado de novembro de 95. Representa a primeira versão oficial do HTML, quer dizer, o HTML 2.0. Por que aqui é a primeira versão oficial? Porque essa versão aqui, essa 1.0, não deu muito certo não. Então a 2.0 veio apenas para corrigir a primeira versão, certo? Olha, é o que está dizendo aqui, ó. Essa versão era apenas uma correção da versão anterior, ou seja, apenas formalizava as características já em uso. Versão 3.0. Depois
depois Dave Hegget escreveu o HTML 3.0, baseado em seu mais recente rascunho do HTML+, certo? Entretanto, ou HTML+, né, como alguns chamam. Entretanto, mais uma vez, a versão do HTML não foi implementada. Essa especificação foi superada pela versão 3.2, a qual novamente foi uma correção e providenciou total compatibilidade com a versão 2.0. Então percebam que sempre o HTML fez muito disso. Lançava versões e as versões não eram implementadas, eram apenas correções, certo? Sempre foi lançando correções. Ainda hoje nós vemos outros tipos, né, de softwares, linguagens e tudo que fazem isso. Lançam versões apenas para corrigir a anterior. O HTML 3.2 implementou características tais como tabelas, apps e texto flutuante ao redor de imagens. A versão 4. A 18 de dezembro de 1997, o HTML 4.0 foi publicado. A versão 4.0 da linguagem HTML estandardiza, dá início, né, nomeadamente as folhas de estilo e os quadros, os frames. A versão HTML 4.01, aparecida a 24 de dezembro de 99, traz algumas modificações menores ao HTML4. Algumas modificações, algumas correções, coisinha besta. Mas foi importante que trouxe as folhas de estilo e os frames, que as pessoas trabalham ou trabalhavam bastante. Certo? Cadê o próximo? E a versão 5, né, é a novidade do momento. Como o próprio nome sugere, o HTML5 é o sucessor do HTML 4.01. Esta nova versão da linguagem de desenvolvimento se mantém na linha da HTML, que permitiu a publicação das primeiras páginas da web, mas introduziu uma série de inovações que o tornam um concorrente forte para o formato Flash. Então todas aquelas animaçõezinhas que vocês viam nos sites, aquilo tudo era feito em Flash, e hoje em dia é possível fazer aquilo sem utilizar o Flash, utilizando apenas o HTML. Claro que não tudo, mas já é um começo. Você vai fazer várias animações sem precisar usar o Flash. Essa nova versão do HTML deixa presságios de novas perspectivas, principalmente no domínio do web marketing. Esta nova montagem permite integrar melhor as funcionalidades interativas e também propor novos conteúdos mais ricos, sem recorrer sistematicamente ao Flash e seu formato fechado, que ele é fechado, limitando a utilização do JavaScript, nem sempre conforme e estandarte e pouco seguro. Uma outra novidade é que o HTML5 ele é altamente compatível com dispositivos móveis, com os famosos smartphones que está todo mundo usando, certo? Então, e os navegadores que você utiliza hoje em dia, o Opera, o Chrome e tudo, os navegadores mais famosos, já estão todos na onda do HTML5, tá ok? Então, quando você quiser comprar o seu smartphone, já está utilizando o HTML5, os navegadores para o seu smartphone. Se você quiser comprar um tablet, também já está, tá ok? O HTML5 poderá também ser utilizado no quadro de operações de marketing móvel, como eu falei, pois deveria ser legível a partir dos navegadores móveis. Uma boa coisa para os processadores de iPhone, pois Steve Jobs já afirmou que o formato Flash será abandonado pelo iPhone e iPads. Se vocês estiverem ligados nas notícias, vocês devem ter visto que Steve Jobs não quer mais saber de Flash. O navegador dele, o Safari, não dá suporte a Flash, tá ok? Talvez por isso correram tão rápido para implementar essa nova funcionalidade ao HTML, certo? Porque todo mundo sabe, todo mundo está dependendo hoje em dia dos dispositivos da Apple.
é a onda do momento, você utilizar um iPhone, um iPad. Se ele não dá suporte a flash, então deram um jeito aí para poder usar sem um flash, certo? Só no HTML5. Qual é a estrutura básica do HTML? Então, o HTML ele tem algumas tagzinhas que são obrigatórias você usar, certo? Você tem que usar toda vez. Por exemplo, HTML e esse barra HTML, quer dizer, a marcação do início e a marcação do final do documento. Olha só o que é que tem dizendo aqui. Indica que este documento possui uma estrutura HTML que se inicia aqui e termina aqui. Ou seja, tudo do seu documento vai estar entre essas duas tags. Tá ok? Olha só, as outras tags vêm dentro dessa tag HTML. Essa head aqui é o cabeçalho. Se você for traduzir aí para o nosso português, é o cabeçalho. O cabeçalho head é elemento fundamental de um documento HTML. O propósito é apresentar informações gerais sobre a página. O que é que essas informações gerais? Vocês podem colocar o título da página aqui dentro, por exemplo, dentro do head, certo? Se você não quiser colocar nada, você não coloca nada. O que mais? Esse body aqui, ó, alguns chamam de body mesmo, mas é body, certo? O corpo, body, é outro elemento fundamental. O conteúdo de body será exibido pelo navegador. O que é isso aqui realmente? Aqui é onde você vai colocar o conteúdo do seu site, o texto propriamente dito. Tá ok? Você escreve aqui dentro e pronto, acabou-se. Então, você tendo essa estruturazinha aqui, você já faz um pequeno site. Tá ok? Olha só um exemplo. Ele escreveu um texto aqui dentro. Ó. Olá, este é um exemplo de código HTML. Esse Bzinho aqui, vocês percebem que está entre menor que e maior que, também é uma tag, mas não é obrigatório. O que é isso? Isso aqui é para pular linha, tá ok? Quer pular linha? Coloca um Bzinho desse aqui, ó, tá ok? E esse barra B é para, como vocês sabem, para dizer que é o fim, certo? Da tag. Quais são os requisitos para o desenvolvimento de páginas web? É conhecer a linguagem HTML para escrever o código-fonte de suas páginas. Logicamente, se a gente quer desenvolver sites, todo site que você abre aí, vocês vão encontrar HTML, tá ok? Os navegadores, todos os navegadores dão suporte a HTML. Tem uns que não dão suporte a Flash, mas HTML todos dão. Então, quer desenvolver sites? Aprenda HTML. O que é que precisa mais? Precisa de um editor de texto para gerar seu código-fonte. Que editor de texto é esse? Pode ser o editor mais simples que você pode encontrar no seu computador. Um bloco de notas, por exemplo. Ou pode ser mais robusto, um Drewave, que aliás é até pago. Só exemplo, né? Tem outros gratuitos aí. Mas você pode usar o mais simples que você pode encontrar, sem pagar nada por isso. O que precisa mais? Precisa de um navegador de internet para visualizar as suas páginas. Toda vez que você estiver fazendo o seu site, você tem que ficar puxando pelo navegador e atualizando, sempre para ver as modificações. Tá ok? Aqui a sugestão de exercícios para que vocês pratiquem aí, vocês recorram aos slides para saber o que é o HTML, nós já falamos, quais são as suas versões e as novidades. A estrutura básica de uma página HTML está tudo nos slides. E criar um arquivo HTML com o texto Olá Mundo. Nós vamos fazer essa quarta aqui só para vocês entenderem melhor como é que coloca isso na prática, tá ok? Acabou-se aqui o slide, vamos fechar. Só escrever Olá Mundo. Então vamos fechar aqui. Fecha. Fecha.
Pronto. Aqui eu vou iniciar o bloco de notas. Qual é a estrutura básica, como vocês viram? HTML, não é isso? O início e o fim. Vixe. E o fim. O que é que tem dentro? O cabeçalho. E o fim do cabeçalho. O que mais? O corpo, certo? Do documento, da página. E o final da página. Tá ok? Como é que a gente faz para pensar aquela mensagem? Olá, mundo. A gente escreve aqui dentro mesmo, ó, do jeito que está aqui. Olá, mundo. Pronto, tá aqui o nosso primeiro sitezinho. A gente pega, salva, salvar. Vou salvar aqui na minha área de trabalho. E vou salvar. Vai chamar teste. E eu tenho que salvar com a extensão .htm ou a mais usada HTML. Tanto faz qualquer uma das duas. Certo? Salvei teste.html. Olha só o que já criou aqui, ó. Estão vendo? Eu vou aqui iniciar o meu browser, ou então só faço dar 2 cliques aqui, ó. Dá 2 cliques aqui, ó. E ele vai abrir. É meio pesado aqui o Chrome aqui, também por causa da videoaula. Olha só. Já apresentou uma mensagenzinha. Olá, mundo. Percebo que aqui já apresentou acentuado e tudo. Tá vendo? Ó, já tem um acentozinho no A. Mas, se eu abrir aqui no Opera, vou abrir aqui, ó. Ctrl O. Deixa eu apertar Ctrl O aqui. Tá aqui, ó. Vou abrir. Pronto. Também já apresentou. Beleza. Antigamente tinha que colocar outra coisinha para aqui, ó. Tinha que colocar mais ou menos isso daqui para apresentar o acento. Coisa desse tipo aqui assim. Era mais ou menos isso. Deixa eu salvar aqui para ver se é mesmo. Ó. Tá vendo? A letra que quer. Opa, repetir aqui. A letra que quer mais a palavra acute. Se eu colocar O, por exemplo. Vou salvar. Ó. Entenderam? Era isso daí que tinha que colocar antigamente. Mas já que não precisa mais, eles já entendem. Então, tá tudo bem. Outra coisa, ficou o nome vai feio aqui, né? Aqui em cima na página, localhost, barra não sei o que no caso é o caminho, né, que está salvo no meu documento. Eu posso renomear isso daqui, ó. Essa tag head aqui do cabeçalho não está aqui à toa. Eu posso colocar um título. Título e o final da tag título. Eu posso colocar assim ou colocar abaixo as tags uma da outra, né? Fica a sua escolha. Eu posso colocar aqui, ó. Meu site. Esse vai ser o título da minha página. Vou salvar. E olha só como é que ficou aqui, ó. Meu site. Tá ok? Eu prefiro não usar o bloco de notas. Eu prefiro utilizar outro editor de texto. Encontramos já no Linux, sem precisar instalar nada. No Ubuntu.
E aqui no Windows você precisa instalar, você baixa e instala, que é o Gedit, certo? Por que que é melhor ele? Vou mostrar para vocês, ó. Tá aqui o nosso documento e eu venho aqui embaixo, aperto essa setinha aqui, ó, clico nessa setinha e procuro a linguagem HTML. Tá em ordem alfabética, tá aqui HTML. Olha só, fica colorido, né, as letras. A gente consegue ver se tem um erro. Por exemplo, se eu errar aqui, por exemplo, olha só, aqui tem uma coisa estranha. A primeira tag está de uma cor e a segunda está de outra. Então já sei logo que tem um erro aqui, ó. Tá faltando um sinalzinho de... Se eu colocar outro sinal também não vai funcionar. Tem que colocar o sinalzinho certo, o sinalzinho de maior que. Tá ok? Então a gente identifica logo utilizando esse editor de texto. Certo? Então acho que deu para entender mais ou menos aí essa introdução ao HTML. Pratiquem aí e até a próxima.